Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pastor de Chinelo. Demos umas vaciladas aí, então faz um tempinho que a gente não aparece por aqui, mas fique tranquilo, está tudo sob controle. Pastor de Chinelo continua de vento em popa, principalmente se a gente cumprir toda a agenda que a gente fez essa semana de gravação nas próximas semanas. Se a gente cumprir, vai ficar maravilhoso. Isso é doido. Mas vamos, que alegria estar com você aqui mais uma vez. Eu sou o Thiago Vercelino, missionário aqui na Palavra da Vida Paraná, e vou conduzir vocês aí num bate-papo. Antes de Juninho e Marcelão se apresentarem aí, caso você esteja nos ouvindo pela primeira vez, lembra aí, se tem sido relevante para você, Pastor de Chinelo, compartilha com a galera, ativa as notificações, nos siga nas plataformas que você quiser nos seguir em relação ao podcast. Tem o nosso Instagram lá que também postamos os episódios lá e vai ser muito bom ter você com a gente. Beleza? Galera, Juninho, Marcelão, se apresentem rapidinho. Juninho, aqui da Igreja Batista no Jardim Itamaraty, em Campo Limpo, São Paulo. Tamo junto de novo. Mais uma vez aí, valeu pelo privilégio de estar junto com vocês, é muito bom, né, poder fazer mais um podcast. Esse aqui é quase na madruga, 11h40, quase na madruga. Então aí, vamos fechar essa agenda aí, né? Marcelo aqui, direto de São José dos Campos. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Tava pensando aqui enquanto estava se apresentando, vou jogar uma ideia ao vivo, mas eu já tô avisando que é ideia, porque se a gente não cumprir, eu disse que foi ideia só, tá bom? Mas a gente podia fazer um grupo no Telegram, né? E todo mundo que é ouvinte nosso, a gente podia partilhar lá. Tamo lá, a gente vai postando os episódios lá. De repente a gente consegue dar um oi pra galera. Vou jogar no nosso grupo lá pra gente conversar sobre. Porque às vezes a gente sai daqui do episódio e a galera tem uma pergunta simples, boba, tipo assim, Thiago, aquele texto que você citou, tá onde? Né? Aquele livro lá. E a gente pode responder lá no Instagram pra galera de vez em quando. Aquela heresia que você falou. Pode brigar com a gente, xingar a gente também. O YouTube vou lançar. ao vivo, não? Hã? YouTube ao vivo. YouTube ao vivo. YouTube ao vivo. É legal, vai no chat, é legal. Galera, se você tá ouvindo a gente aí e quiser nos administrar no YouTube, você será muito bem-vindo, hein? Será muito bem-vindo editar o nosso vídeo. Ia ser massa. Fica aí, vamos sonhar, vamos sonhar. Microfone pra mim. Comprar um microfone pro Marcelão. 2023 tá aí. Aí, gastamos 3 minutos aí, dando ideias, fazendo planejamento, que os outros 3 pastores de chinelo pulem esses 3 primeiros minutos, quando eles forem ver o que a gente grava hoje. Mas bora falar sobre sexo no namoro. Que, na verdade, falar sobre sexo no namoro é falar assim, né? Que não deve ter sexo no namoro, né? A sexualidade saudável dentro do namoro é aquela sexualidade inexistente. Não deve. O namoro tem que ser assexuado. Tô brincando porque hoje em dia esse conceito já nos conduz a um outro tipo de papo. Mas acho que não tem como fugir. Você tá ouvindo a gente, clicou aqui, você quer ouvir de bate-pronto, até pra jogar na cara de alguém. Tô brincando, não faça isso. Mas por que nós não devemos fazer sexo no namoro? Pastor Marcelão, Pastor Juninho, eu amo minha namorada de paixão, nós temos o compromisso com ela. A gente vai casar, entendeu? Tá tudo certo. A Bíblia não quer compromisso? Não é com a mesma pessoa pra sempre? Então tá aí, vai ser com ela pra sempre. Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? A gente pode usar algo bom que Deus fez, né, da maneira errada. Sexo é bom, não é errado querer fazer sexo, mas a cobiça, né, a lascívia, esse desejo desenfreado
que é mais do que gostar, do que querer, que é o problema. Isso pode se tornar aí uma fonte de idolatria, né? E a gente tem que lidar com essas tretas já desde antes do casamento. E se você não está crescendo nesse sentido, né, refreando, autocontrole, né, uma vida de santidade, você pode estar levando um grande problema para o casamento. Então não é que é a fase mais difícil, não é que, pô, é impossível segurar. Meu amigo, é mais uma fase da vida cristã que a gente tem que lutar, né, por santidade. Cara, tem uma questão também, pô, mas eu vou casar com ela, né? Vai casar. E se você for atropelado amanhã? Como é que você vai casar, né? Tirando a catástrofe, obviamente, é uma piada, né, mano? Mas é uma possibilidade também. Mas a gente precisa lembrar que o sexo foi criado por Deus pro casamento, né? E o sexo, ele tem uma função muito legal, se a gente for para pensar contextualmente, culturalmente, ele tem uma ideia de consumação de um pacto, de uma aliança. E isso é muito legal de se lembrar quando a gente pensa no ato sexual, né? A gente está falando sobre a consumação de um pacto, de uma aliança que está sendo estabelecida. Deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. É a consumação dessa aliança toda que está sendo realizada. Então, se a gente para pensar nisso, a gente já começa a pensar que o sexo antes do casamento, ele na verdade, ele está invertendo uma ordem propícia para um relacionamento saudável e planejado pelo próprio Deus. E tem um professor, que já está morando com Jesus já, que ele falava o seguinte: Deus não gasta tinta nem de mais nem de menos. Gênesis capítulo 4, versículo 1, vai dizer que teve Adão relações sexuais com a sua esposa e gerou o filho. Mano, tá falando de Adão e Eva ali, né, mano? O cara, tá escrito lá, teve relações sexuais com a sua esposa e teve filhos. Então, vale a pena a gente lembrar desses pequenos detalhes que fazem muita diferença aí na conceituação, né, mano? É importante. E o fato de você não conseguir resistir não significa que seja aceitável, né? A palavra de Deus é bem clara quanto a isso, que uma vida com Deus é importante. Desde que nós estamos em Cristo Jesus, está lá em Colossenses 3, capítulo 3, né, os versículos de 1 a 5, essa nova vida em Cristo Jesus, né, por meio do Espírito, nos transforma. Uma das características do fruto do Espírito é o autocontrole. O domínio próprio, né? A gente tem algumas palavrinhas, né, que são usadas na Bíblia para falar sobre esse relacionamento sexual antes do casamento, que talvez valha a pena a gente entender, né? Como, por exemplo, a fornicação, né? A fornicação é esse sexo, é esse prazer. Talvez as Bíblias mais atuais, as linguagens mais atuais, talvez nem usem mais essa palavra, mas muitas traduções é bem comum aparecer a palavra fornicação, e a fornicação é algo repreendido biblicamente, né? A gente vê isso claramente no Novo Testamento. E um conceito que eu estava lendo agora, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando aqui um arquivo que eu tinha aberto, e no Antigo Testamento a gente tem, às vezes, aparece a expressão que casavam e davam-se em casamento. E quando a gente lê essa expressão, a gente vê muito a ideia do casamento de hoje em dia, né? Já o compromisso. E a Bíblia vai dizer lá no dilúvio que Deus mandou o dilúvio porque as pessoas naquela época elas estavam casando e se dando em casamento. Mas peraí, isso é ruim? Isso é errado? Por que Deus trouxe juízo sobre isso? Porque talvez o significado disso seja um pouquinho diferente daquilo que a gente tem como entendimento hoje. O casar e dar esse casamento de uma maneira errada era levar em consideração, é pra gente levar em consideração essa prática sexual sem compromisso, desenfreada. Então eles estavam se relacionando sexualmente, então por isso que Deus trouxe o juízo do dilúvio, né? Então, assim, você tem que ser muito egocêntrico e com o coração muito duro para olhar para a palavra de Deus e ainda assim tentar discutir biblicamente o sexo ou não antes do casamento. E, né? e vamos parar a pensar também, né? Pô, eu tenho certeza que vou casar com ela.
quem garante essa certeza que você tem, né, cara? Se você tem tanta certeza assim, por que já não marca a data de casamento? Né? Mas é porque eu não tenho condições financeiras para arcar com o casamento. Então você não tá pronto nem para namorar. Essa é a realidade. Porque você não tem condições de vislumbrar um casamento em pouco tempo ou um casamento futuro. Você não sabe precisar um tempo que vai acontecer isso. Então você, além de ser imaturo, você é incapaz de sustentar um casamento. Então, nesse sentido, a gente meio que tá batendo forte aqui, né? Mas a ideia é que você precisa entender o casamento como algo muito sério. O casamento ele é apresentado na Bíblia como uma aliança. E uma aliança que, de acordo com a palavra de Deus, ela não deve ser quebrada. Aí, de quem depende manter essa aliança? Daquele que está fazendo a aliança. Então, eu fiz uma aliança com minha esposa. O único responsável por cumprir a aliança com a minha esposa sou eu. Então, o sexo ele existe dado por Deus para o prazer, para também geração de filhos, mas assim, ele existe dentro de um padrão dado pelo próprio Senhor, que é o casamento, né? Aí você vai falar assim, mas eu tenho dificuldade de resistir. O casamento é uma solução para isso. Vamos parar a pensar em 1 Coríntios capítulo 7, né? É muito legal. Se você não consegue se controlar, é melhor que você se case. É melhor casado que viver abrasado, né? Então, a ideia desse texto, ele é muito presente. Como é que você vai vencer, entre aspas, a imoralidade nesse sentido se você não consegue resistir? O casamento é um bom ambiente para você cuidar de maneira saudável da sua sexualidade, a maneira que Deus deu para que isso aconteça, né? Não significa que se você é um descontrolado sexualmente, você vai casar e vai resolver. Não, porque você vai ter que tratar o seu coração primeiro. Mas a ideia é que o lugar do sexo é dentro desse matrimônio onde a aliança não vai ser quebrada. Mas eu tenho certeza que eu vou casar. Mano, tem muita gente que casa e se divorcia. Era o argumento que eu ia usar agora. Eu tenho certeza que eu vou viver com ela pra sempre, porque eu prometi isso no casamento, só que eu divorcio. Quantos divórcios não existem dentro da igreja? Dentro da igreja, né? Há quem diga que o índice de divórcios proporcionalmente, né, entre os crentes para os divórcios acontecido fora do meio cristão, o índice dos cristãos é muito maior. E isso é um problema muito sério, porque perdeu a ideia de casamento. E eu vejo que a parte dessa mentira que os jovens têm acreditado é porque o sexo acaba tomando um lugar muito maior, né, do que ele deveria ter. Então, o foco, né, eu preciso que as minhas necessidades sejam satisfeitas, né? Quanto maior o prazer, melhor, né? Eu preciso de um estímulo cada vez maior. É o aqui ou agora, né? Gratificação instantânea. Essa é uma geração que hedonista, né? Onde o aspecto físico ele é muito mais importante. E a gente vê que o que falta mesmo é uma perspectiva equilibrada da sexualidade, né, de acordo com a palavra de Deus, e cada vez mais os jovens estão se afundando, né, nessas mentiras. Cara, e é tão legal isso que você falou, que tem um texto bíblico ali em 1 Coríntios 6, né? Vai falar, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E é tão legal a gente parar para pensar nisso, porque quando a gente pensa, não consigo resistir, por exemplo, para quem está sendo o prazer? O prazer, possivelmente, provavelmente, 100% de chance, não está sendo para a menina que você está se relacionando ou para o menino que você está se relacionando. É para sua satisfação em especial, porque você não consegue se controlar, você não consegue esperar o casamento e você não consegue sequer identificar que o sexo, de alguma maneira, ele glorifica a Deus dentro do casamento. Então, você só está se importando com o seu sentimento, com a sua satisfação. Então, na realidade, nada mais é do que uma desculpa para satisfazer os meus desejos. Cara, se eu pensar que o corpo não é para imoralidade, mas é para o Senhor, então eu vou pensar no corpo da minha namorada ou no corpo do namorado, no caso da menina, eu vou pensar no corpo dela como um meio de adoração a Deus e um templo do próprio Senhor nesse sentido. O Espírito Santo de Deus habita nela. Né? Então eu preciso cuidar desse templo para não trazer imoralidade, né? Ou manchar, né, a imagem de Cristo nela. Gálatas 5,13 diz, né, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
Agora, esse episódio não é uma apologia ao não sexo antes do casamento, né? Porque a sexualidade dentro do casamento envolve várias coisas, né? Não envolve somente o fazer ou não fazer sexo, né? E eu acho que vale a gente entender um pouquinho o que tá por trás de toda essa sexualidade dentro do casamento, dessa sexualização do namoro, né? Que a gente consegue entender que é o passo antes, o namoro e o noivado, né? Que é o passo antes do casamento. Porque essa sexualização, ela acaba sendo um processo. E a gente acaba tendo que entrar numa outra discussão, né? Que, beleza, se nós entendemos claramente, se olharmos de uma maneira fiel, sensata, né, justa, honesta para as escrituras, é muito claro essa questão do compromisso, da necessidade do casamento e tudo mais para o ato sexual. Agora, bom, se existe uma sexualidade saudável, talvez a gente tenha que falar sobre uma não sexualização do namoro em todos os aspectos, né? Até eu pensar uma mão dada, será que é uma sexualização do namoro? O Né? cara pode falar assim, eu sou virgem, né? Mas o sexo, a sexualidade é uma questão de coração, né? O cara pode não estar transando, mas não tá tendo um relacionamento sexualmente puro, né? Esse é um engano que você tá falando, né? As pessoas falam, não, eu não faço sexo. E aí o coração tá em todos os lugares. E para isso, eu quero jogar aqui um conceito que a gente estudou junto, inclusive, no seminário. Não sei se vocês vão lembrar da época, né? Mas foi um trabalhinho de MEB que a gente fez, de método de estudo bíblico, onde a gente teve que desenvolver o estudo da palavrinha porneia, lá em Tessalonicenses 4, né? Que o texto vai dizer, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição, né? O abster-se ali é uma palavra que tem uma conotação bem radical, né? Abster-se é tipo, joga fora. Se livra dela por completo. Não anda perto, né? E o prostituição, muitas bíblias vão usar prostituição e a gente já entende com o significado moderno disso, né? Não, beleza, não me envolvo com prostituição. Tá tranquilo, né? Só que é engraçado, que se a gente vai pegar a palavrinha porneia, lá no Novo Testamento, ela aparece, se não me falha a memória, 19 vezes. E nessas 19 vezes que ela aparece, ela é utilizada para várias questões. Para sexo antes do casamento, para um desejo impuro, até no texto de Mateus 6, né? Aquele que olhar para a mulher do seu próximo com porneia, né? Então, tipo assim, só o olhar já seria porneia. E é interessante que a gente pode tentar trabalhar e pensar que, na verdade, a orientação bíblica é que nós não vivamos, não participemos de nenhum impulso qualquer sexual ilícito, mas que a gente desfrute de uma sexualidade dentro dos padrões que Deus deu pra gente usufruir, né? E isso vai trazer uma régua bem mais severa, bem mais importante com relação ao nosso namoro do que simplesmente fazer ou não fazer sexo. E aí, como que vocês veem, Júnior e Marcelão, essa questão desse abster-se sexual dentro do namoro, né? A gente consegue colocar no mesmo pacote o beijo, a mão dada, o estar perto, o andar de carro juntos, o ir no cinema, tudo isso vão envolver questões sexuais dentro do namoro, né? Não sexual do ato de fazer sexo, mas do sexual e tudo mais. Como que então a gente ia trabalhar não mais somente a questão do fazer ou não fazer, mas dessas outras questões? Cara, esse próprio texto que você citou, de Mateus 5, que fala que aquele que olhar para a mulher de maneira impura já cometeu adultério dentro do seu coração, ele tem uma continuidade. Ele fala o seguinte lá no versículo 29. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. O texto ele é bem radical, né? A palavra de Deus ele é bem direta, assim. E viver com Cristo é de alguma maneira bem radical. Ou você é de Cristo ou você não é. Não existe meio termo, né? E quando a gente segue a Cristo, a gente começa a ter um relacionamento com Ele, a gente percebe que a gente tem que, de fato, lançar
fora tudo aquilo que não agrada a ele. Então, se olha para Colossenses capítulo 3, versículo 5, por exemplo, vai falar: fazei morrer a vossa natureza terrena, lascívia, né? Vai estar ali. Então, assim, a gente tem uma luta extremamente forte e radical contra o pecado que bate em nosso coração. Eu acho que estabelecer regras, assim como o próprio texto de Colossenses vai dizer, não são suficientes para tratar o coração. Não toque nisso, não faça aquilo, não faça isso. Ele não controla os desejos do coração. Ele pode servir até como uma estratégia, mas não é suficiente. Então, quando a gente pensa nisso, a ideia do namoro são os cuidados que a gente precisa estabelecer para que a gente não ultrapasse a linha de cuidado, de domínio que seja. Então, o beijo, ele é pecado? Eu acredito que não. Mas você prolongar nesse beijo vai te trazer problema, né? Andar de carro até o shopping sozinhos é pecado? Não, né? Mas estacionar o carro no escuro, no meio da rua deserta, vai ser um problema para você. O risco é muito alto, né? Então a gente fala sobre cuidados estabelecidos. Então a gente precisa estabelecer cuidados e critérios muito interessantes. Aí você fala assim: não, mas é impossível alguém casar virgem hoje. O Marcelo até falou, né, que ser virgem não é suficiente, né? Deus quer a nossa santidade, não a nossa virgindade. Mas a virgindade, ela faz parte do pacote, se for o caso, né? Então, eu tive o privilégio, por exemplo, de celebrar um casamento há pouco tempo atrás, em que ambos se guardaram um para o outro. Obviamente, um deles já tinha tido relação antes deles namorarem e tudo mais, e aí, ok, mas no namoro eles se preservaram. E a menina conseguiu se manter firme e virgem até o último dia, até casar-se de fato. Então, assim, é possível, né, se a gente estabelecer um relacionamento com Jesus que nos proporcione vencer essa luta. Ô, Júnior, então, agora... a ideia é muito legal. Fala, mano. Deixa eu só complementar, né? Algo que eu já estava começando a falar sobre a questão do coração, né? A pureza moral, ela é uma questão do coração. E o Juninho colocou muito bem, né? Aonde que a gente deve traçar os limites, né? Cristo vai muito além dos limites da lei, né? Então ele olha para o coração. E aí, jovem, você tem que se questionar mesmo, né? O meu relacionamento, ele é egocêntrico, né? Ele é manipulador, né? Só o físico, ele não é suficiente, né? A gente tem que guardar o coração. Isso é muito importante, colocar cercas em volta do nosso coração. Mas agora, minha intenção não é parecer uma correção, tá, Júnior? Mas assim, me preocupa um pouquinho o fato, quando a gente estabelece na sexualidade do namoro, esse pode e esse não pode, né? Esse é pecado e isso não é o pecado. Porque, na verdade, até as coisas que a gente poderia dizer claramente que não seriam um pecado, elas podem ser, né? Por causa do coração que o Marcelão falou, né? Então, por exemplo, é pecado beijar na boca? Não é pecado, mas é pecado quando a mão vai pra lá e pra cá? Não, pode ser pecado beijar na boca. Porque durante um beijo na boca, você tá com a sua mente num lugar que não devia, você tá com um propósito distinto ali. Então, para quem tá ouvindo a gente, acho que inclusive a resposta para uma sexualidade saudável no namoro não é o é ou não é pecado, porque senão a pessoa vai ouvir o nosso podcast e ela vai sair com uma listinha. Não, o pastor falou que isso é pecado. O pastor falou que não, isso não é pecado, então ideia, isso não é pecado, mas tá de boa, né? Então, mas assim, o de boa pode ser o pecado mesmo sim, né? Você pode desagradar a Deus. Exatamente essa ideia que eu falei, por exemplo. A questão do beijo, é pecado, não é? Na minha concepção, não é. Mas o beijo prolongado, ele é um risco grande. Então, o que eu tô falando, na verdade? É que precisa estabelecer limites, né? Você precisa estabelecer barreiras para que você não venha a cair em pecado. Essa é a realidade. Agora, para alguns, vai lá, deu um beijo, mano, já era, já caiu, né? Por quê? Porque ele tá desejando a menina de todas as maneiras possíveis. Então já tá pecando no coração. A questão que eu tô falando não é que você, não é o pode ou não pode, mas é como você vai estabelecer limites para isso. Eu posso levar a menina pro shopping de carro?
eu não vejo problema nenhum nisso, mas se você parar no meio do caminho no escuro, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, estabelecer limites, ele é necessário para que você consiga caminhar num relacionamento sexual saudável e santo. E o Então, jovem tem que ser sincero, né? Olha aí pro tem que ser, coração, mano. quais são os desejos pecaminosos que pegam pra você? Que Ficar pegam assim abraçado no com a menina coração. lá na árvore da esquina, por exemplo. Isso, cara, para alguns isso vai ser o suficiente, entendeu? Então é esse tipo de coisa que tem que tomar cuidado, é estabelecer limites que você sabe que você não pode ultrapassar. Essa é a realidade. E tem coisas que são bem estabelecidas, né? Você falou assim, pode ou não pode, né? Mas tem coisas que não pode e pronto. Por exemplo, você vai beijar sua namorada, vai andar com sua namorada, você vai passar a mão nela. Cara, isso não pode. Você está usando o corpo dela de alguma maneira que é indevida para o seu relacionamento nesse patamar que está. Tá casado? Pode fazer. Não tá casado? Não pode. Então, assim, tem coisas que são muito claras, né? E muito específicas. Tem gente que vai defender o namoro de corte. Só anda de maldade e acabou, né? Eu acredito que essa não é uma solução. Mas vai ter gente que acredita desse jeito. O que eu tô falando é, precisa estabelecer limites para que você não caminhe. A gente usou o texto de Mateus 5, né? Aquele que olha para a mulher de maneira imprópria já está adulterando com ela. Então, o pecado ele está no coração, não no ato em si, né? Mas o ato ele pode levar a isso também. Então, estabelecer limites é necessário. Conheço um professor que as filhas dele, quando estavam namorando, né, ele falava assim, olha, seguinte, você vai dormir em casa? Pro namorado da menina. Você vai dormir em casa? Vou, tal. Então, beleza, você vai dormir na sala. Aí ele ia lá, né, na hora de dormir, todo mundo vamos dormir, todo mundo vai dormir no mesmo horário, tal, todo mundo dormindo. A filha dele entrava no quarto, ele trancava a porta por fora e levava a chave. Pronto. Então, assim, existe isso. Ele tá sendo, nossa, ele tá sendo maluco? Não, mano, ele sabe que ele lutou com isso a vida inteira e ele sabe que a filha dele também pode enfrentar essa luta, ele não quer que passe por isso, não quer correr esse risco, né? Então, a gente precisa pensar em meios para estabelecer proteções para o nosso coração. E nesse sentido, ao meu ver, nenhum cuidado ele é extremo demais, né? Contanto que a gente esteja de fato visualizando a santidade e a glorificação de Cristo no nosso relacionamento. Nenhum esforço é grande o bastante para nos permanecer em santidade, né? Isso é para todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive. Agora, uma coisa que é muito interessante é a famosa frase assim, beleza, mas vocês estão falando aí, beleza? Pode, não pode, vamos lá, faz, não faz, não sei o quê, mas assim, ei, vocês não estão ligados, né? É impossível, eu não consigo. Já tentei. Eu Não, não tenho como ir contra os meus hormônios. não, é Deus me fez impossível. assim. É, A culpa não é eu minha. tenho necessidades e tal. Hormônios não são convertidos, né, brother? É o que todo mundo Pastor, diz, você né? não entende. Eu não consigo, né? Então vem o famoso eu não consigo. Aí eu gosto muito de pensar no seguinte, né? Segura, se estivesse no Twitter aí, segura o fio para você ver aonde eu tô querendo chegar com isso. Mas pensa aqui comigo. Quando o Espírito Santo vem, a gente recebe um poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, mais recebereis poder. Não é poder de ser testemunha, de testemunhar quem Deus é. Então, se somos crentes, se somos cristãos e o Espírito Santo habita dentro de nós, temos um poder que ele é além de nós mesmos, né? É o poder do Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo habitando em nós, ele produz em nós um fruto que não é repartido, um fruto que ele é completo, do qual nós deixamos ele agir, ou muitas vezes pelo nosso pecado nós bloqueamos essa ação. E o fruto do Espírito né? Vamos lá para Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, para você que diz eu não consigo, eu acho que você tem duas opções. Primeiro, ou você tem que dizer que você consegue, mas você não está querendo conseguir. Então diz assim, eu consigo, pastor, mas tem sido muito difícil e eu tô mandando muito mal. Mas eu sei que eu consigo, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e o poder para eu conseguir não vem de mim, mas vem dele, da habilidade e da capacitação que ele me dá. Ou você precisa assumir que você não conhece a Cristo Jesus e que você não tem o Espírito Santo dentro de você.
Porque dizer não consigo é dizer que o Espírito de Deus que habita dentro de você, ele não é poderoso para fazer aquilo que ele promete fazer, que é te conduzir em santidade, ou te dar o aspecto do fruto do domínio próprio. Então, assim... Pastor Helder Ricardinho, mano, ele dizia uma frase muito legal com relação àquele texto, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Ele falava assim, graça... Tito. Você conhece Tito essa parte? Tito 2:11, né? né? Mas assim, ele fala assim, graça é tudo aquilo que Deus faz por nós, ou nos dá condições de fazer, que por nós mesmos nós não conseguiríamos. E isso é muito legal da gente parar pra pensar. Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, em outros textos de Coríntios também, né? Porque não vos sobreveio tentação que vocês não pudessem suportar, né? Deus, ele não permite que venha uma tentação mais forte do que a gente aguenta. Romanos capítulo 6, cara. Se morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. E nós morremos para os nossos desejos, então entregamos todos os nossos membros para serem usados para a justiça. Cara, esses textos todos, eles são textos que mostram pra gente uma promessa muito maior do que a nossa questão de não conseguir algo, mano. A promessa de que Deus, ele fez tudo o que precisávamos e nos dá tudo o que precisamos para que nós possamos vencer, né, os desejos pecaminosos do nosso coração. Então eu preciso olhar para a graça. Eu preciso olhar para a graça. No contexto do evangelho, sempre há esperança. O camarada pode falar, não, eu consigo, né? Tranquilo. Eu posso ficar com a minha mina o tempo que for, quarto fechado, e o cara vai dormir com ela no poste. Ou então o cara pode falar assim, é impossível eu fazer, e aí o cara chuta o balde, fala, não tem como. E aí tem a esperança no evangelho, né? É que o Tiago está falando, por meio de Cristo, né, o poder dele que habita em nós, porque nós fomos adotados. E isso é muito importante, está intimamente ligado com a nossa identidade, né? Quem nós somos em Cristo. E porque nós somos adotados, o seu Espírito habita em nós, ele age, né, por meio desse Espírito, poderosamente em nossas vidas. Então, não é nem eu chuto o balde, nem eu consigo. Né? A mesma fé que eu coloquei no Evangelho para ser salvo, eu continuo colocando no Evangelho, né, para continuar crescendo, lutando. Né? Então, no Evangelho, no contexto do Evangelho, sempre há esperança. E, cara, a gente precisa lembrar que a gente precisa não só ser radical, mas lutar, né, cara, pra vencer o pecado, né? A gente precisa lutar pra vencer o pecado, mano. Não dá pra permanecer uma vida morna de crente, sabe? E aí, abre um parênteses aqui, se você namora uma pessoa morna, que não quer lutar contra o pecado, termina o namoro, mano, porque no casamento não vai ser diferente. Você vai sofrer com uma pessoa que não quer viver perto de Jesus e que vai viver um cristianismo de fachada, e isso vai te atrapalhar e muito no restante da sua vida, né? Inclusive na criação dos seus filhos. Isso pode ser tanto para homem quanto para mulher. Então, assim, a gente precisa lutar contra o pecado, sim. E se o seu namorado ou sua namorada não lutam contra o pecado, você está no namoro errado. Você está com o namorado errado. Então a gente precisa lembrar que aquela pessoa com quem a gente namora, ela precisa desejar tanto a Jesus que queira nos levar para mais perto de Jesus junto com ele. Agora, se isso não acontece, o namoro está caminhando errado. Precisa estabelecer limites, né? E precisa estabelecer padrões também. Eu não posso aceitar menos do que alguém que ame a Jesus para se relacionar comigo. Focar num relacionamento, num casamento, né, que glorifique a Deus. Exato. É muito maior e melhor. A gente fica acreditando nas mentiras, né, do mundo, e Deus tem algo muito maior e melhor. E, cara, o Thiago estava falando há um tempo atrás da sexualização no namoro, né? E eu tava pensando que quando começa a sexualização no namoro, né? Tirando cultura, tirando a música, tirando tudo que a gente tá vivendo no nosso contexto social e tudo mais, cara, sabe quando começa a sexualização também nos namoros? Quando uma criança de 10, 11, 12 anos começa a namorar. Diz pra mim, mano, que condições uma criança de 12 anos tem pra namorar? Quais são as condições que uma criança de 12 anos tem para visualizar um casamento? Porque o namoro, ele perde a sua essência nesse sentido. Primeiro porque a Bíblia não fala sobre namoro, mas
pensando na nossa cultura, o namoro perde a essência. Por que eu namoro? Eu namoro porque eu vejo nessa pessoa alguém com quem eu posso me casar. E eu vou usar esse tempo de namoro, que não vai ser de 350 anos, para saber se essa pessoa é com quem eu vou casar ou não. Mas perde-se esse tempo. 12 anos namorando. Mano, eu não tava visualizando casamento nenhum, velho. E nem tem como visualizar. Essa é a realidade. E isso vai fazer com que desperte interesses que não são propícios para essa idade ainda, né? Ô Juninho, Fala. a sua filha vai começar a namorar com quantos anos? Cara, a gente acabou de assinar um contrato com ela que a partir dos 31 ela começa a namorar, tá ligado? Coitado. Aqui Tem que em casa ter a eu fui mais barriga dela. bonzinho, a partir dos Brincadeira. 28. Brincadeira. Mas obviamente a gente vai conversar, não tem uma idade específica para isso, né? Mas a gente vai conversar, obviamente, no momento que for propício, que minha filha começar a despertar esse tipo de interesse, e vamos conversar sobre o que é namoro. E quando que ela deve pensar nisso. O mundo E a já partir tá do momento que os pregando dois... mentiras, cara. Se a gente não pregar as verdades, Exato, né, exato. a gente não quer que elas sejam pra frentex demais, mas também que não sejam, né, tontas a respeito. A questão é que a gente ensinando a verdade para elas e preservando. Eu tenho filha e filho, né? Você também, né, Marcelo? Tem filho e filho. Todos nós aqui temos, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com a conceituação exata e no tempo que eles precisam também. Então, assim, não adianta eu querer falar, por exemplo, com o Felipe de 4 anos que ele vai namorar com 18. Não adianta falar isso, né? Mas eu Não posso sabe nem ensinar pro contar meu filho... até 18. Exatamente. Eu posso ensinar pro meu filho, um dia Deus vai dar uma princesa pra você que nem ele deu a mamãe pro papai. Isso já é ensinar sobre um namoro ou um casamento saudável, um relacionamento saudável. Pode ser que ele dê uma skatista, não uma princesa, né? Exatamente, pode ser que ele dê uma skatista princesa pra ele, né? E a mesma coisa pra minha filha, eu falo isso com minha filha direto. E tanto a Karen quanto eu, nós oramos pelo namorado e pela namorada que eles vão ter quando eles crescerem e for o momento deles. Então a gente já ora por isso, né? Então, cara, isso é tão importante e os pais se esquecem. Aí chega 12 anos, pai, tô namorando a menina. Ai, que legal, filho, vem aqui, vamos... Não teve nem conversa sobre namoro. O moleque nem sabe o que é namoro. Podia ter sentado e conversado antes, né? Mas não desfrutou desse tempo antes. Pessoal, posso mudar o assunto e trazer um caso? Pastores. O Marcelão, E agora? Fala aí, deixa eu fala dar aí. só um rolezinho do Júnior. Eu tive um namoro com a minha esposa, com a Andriele, onde nós falhamos bastante na questão do ser saudável sexualmente, né? E eu atribuo muito mesmo a fala do Júnior. Se eu tivesse que falar assim, qual é o principal responsável que eu olho para minha história de eu e a Andriele termos tido tanta dificuldade, ter sido tão difícil para nós lutarmos para uma sexualidade saudável no nosso namoro? Eu vou atribuir quase que 100% de certeza a minha vida e o meu relacionamento com a sexualidade até o momento em que eu comecei a namorar sério com a Andriele em vistas ao casamento, né? Eu beijei a primeira menina, eu tinha 11 anos, né? Então eu conduzi a minha adolescência toda com uma sexualidade muito ativa, ainda que eu tenha o privilégio, né? Até gosto de desmistificar um pouco isso, né? Porque na minha mente isso não é uma realidade. Mas tive o privilégio de casar virgem, né? Embora minha mente não fosse, mas eu atribuo claramente isso. Se eu tivesse tido uma educação, não que meus pais não me deram, né, mas uma autoeducação, onde eu tivesse conseguido postergar esse envolvimento com a sexualidade até o momento em que eu tivesse namorado com a Andriele, certamente eu teria tido menos dificuldade. Certamente eu teria tido menos dificuldade. O meu envolvimento durante toda a minha história de vida me conduziu a ter expectativas e experiências que não são saudáveis. Mas daí eu acho que é pergunta. Marcelão, segura aí, tá? A gente vai pro teu exemplo logo após a minha fala aqui. Mas aí fica a pergunta, né? Thiago, eu também tive. E agora? O que eu
o que eu faço? Eu tendo a ser menos radical na maneira de falar que o Júnior, né? Eu sempre tento fazer um balanço aqui. Mas uma coisa que mexe muito comigo na fala do Júnior é que existem algumas coisas que precisam mesmo ser tratadas com algum tipo de radicalidade. Principalmente no exemplo que eu tô dando, o exemplo comigo. Porque pense comigo, eu tenho uma história desde os meus 11 anos de envolvimento com uma sexualidade não saudável, né? Cara, sabe qual é a única maneira de eu ter uma relação saudável com uma sexualidade novamente? Cara, era sendo radical. Eu não quis ser, escolhi no meu namoro não ser. Não, eu dou conta, eu consigo, e eu e André escolhemos não ser. Mas eu não tinha nenhuma habilidade pra isso, eu não tinha nenhuma maturidade pra isso. Se dos meus 11 até os meus 22 anos eu não me conduzia a minha vida assim, cara, qual era a expectativa que eu podia ter disso? E nesse sentido, de fato, a única opção que eu tinha era ter sido radical. Tendo em vista, inclusive, que com 33 anos, há 8 anos casado, o que eu tenho hoje dentro do meu casamento? Eu tenho consequências disso. Entendeu? Por causa de todo esse período, eu ainda tenho consequências disso. Eu ainda tenho memórias, eu ainda tenho desejos, eu ainda tenho pecados que vêm à tona por conta de toda essa história que eu tive com isso. Então, assim, guardar as devidas proporções do nosso papo aqui, sexualidade normalmente é algo que a gente vai ter que encarar com mais radicalidade do que outras coisas. Algumas coisas nos permitem viver um processo de desconstrução. Sexualidade normalmente, na maioria das histórias, e agora a gente pode olhar para o caso que o Marcelão vai trazer pra gente, que a gente não sabe qual é, mas na maioria das histórias, a solução, ela passa por um período de radicalidade, para que haja uma conceituação, um entendimento bíblico, uma transformação de coração, mas junto com um processo, um momento de radicalidade, né? Pastores, mesmo quando eu caí, né? Então, e agora? Eu já tô tendo relacionamentos, né? Como que vai ser no meu casamento? Deus abençoa ou não? Né? Eu tive relacionamento sexual com a minha namorada, com meu namorado. E aí? E agora? Eu caí. Como você me aconselha? Quais são os próximos passos? O que você acha que eu devo fazer? Primeiro de tudo, eu trataria como uma questão de ensinamento claro de que é arrependimento, né? Precisa de arrependimento, é um pecado que necessita de arrependimento. Mas a mesma coisa que eu queria quebrar um tabu aqui é que, óbvio, os pecados têm consequências distintas, né? Um assassinato tem uma consequência distinta de uma entrada dura no futebol, né? A maldosa no futebol. Agora, é comum nós tratarmos o pecado sexual como sendo algo mais desestruturador de vida do que os outros pecados. Isso acaba trazendo um peso sobre a possibilidade de solução maior do que devia, né? Do tipo assim, eu pequei e agora não vou mais ter o privilégio de casar virgem. Entende isso que eu tô querendo dizer? Então não tô dizendo de banalizar esse arrependimento, mas conjunto com o arrependimento é trazer uma graça sobre esse pecado que normalmente não é trazido quando envolve um pecado sexual, né? O arrependimento é a solução para todos os pecados, inclusive a queda sexual dentro de um namoro, né? Eu ia falar isso também, que todo pecado, né? Ele pode ser confessado, ele pode ser perdoado, porque a graça de Jesus ele vai onde ninguém mais pode alcançar, né? Então, a gente precisa ter essa consciência clara de que todos os nossos pecados, e eu gosto muito de um texto, 1 João capítulo 2, que ele fala, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Esse texto é tão legal, porque para mim ele passa a ideia não só de que ele atinge todas as pessoas, mas que não importa o tamanho do pecado, cara. Ele vai atingir, ele vai perdoar o pecado confessado diante dele. Então, assim, é muito lindo a gente parar para pensar nessa ideia desse perdão concedido de maneira tão grande, né?
e tão profunda. Aí a gente para pensar nisso e fala, pô, qual pecado não pode ser perdoado? Nenhum, todo pecado vai ser perdoado, uma vez que a gente pode lançar isso diante de Jesus para que ele nos perdoe nesse sentido. Então, dentro do namoro é isso, né? Eu caí no meu namoro. Legal? Conversa, se arrepende, pede perdão ao Senhor Jesus, obviamente, e procura ajuda. Porque a realidade é o seguinte, eu gosto de falar isso, porque a realidade é o seguinte, mano, você caiu, você vai cair de novo. Necessariamente, você tem um passo a mais que você não tinha dado, mas que agora se tornou mais fácil. E o que você falou de procurar ajuda é muito importante, né? Alguém maduro para você prestar conta. Do mesmo sexo. Né? Exato. Os pais são excelentes prestadores de conta também. Alguns pais, né? Pais crentes maduros vão ajudar bem. Agora, alguns pais não. Alguns pais, normal, tranquilo, fica sossegado. Não faz sentido nenhum um aconselhamento desse. Mas assim, procure ajuda, porque você vai precisar de ajuda para não cair de novo. Essa é a realidade. E aí eu quero só fazer um parênteses voltando para o que o Thiago falou. Alguém que quer um relacionamento sexualmente saudável, ou que não quer cair na imoralidade dentro do namoro, e até mesmo dentro do casamento depois, cara, largue a pornografia o quanto antes. Largue a pornografia o quanto antes. Eu tive acesso a esse tipo de coisa, na época a internet ainda não era aquele negócio acessível, né? Mas eu tive acesso a esse tipo de coisa através da Playboy, por exemplo, comprando escondido na banca de jornal com um amigo da escola. Né? O Juninho é velho. Galera, estão ligados quão velho o Juninho é, né? O pessoal agora já sabe que eu sou velho pra caramba. Brincadeira. Mas assim, com um amigo escondido, mano. E assim, foi o primeiro acesso que eu tive. E acesso à pornografia, naquela época, não era tão simples. Foi com 11 anos de idade. 11 anos de idade já tinha acesso à pornografia. Olhando pra foto de revistas pornográficas, né? Então, assim, desde aquela época eu me alimentei constantemente. Veio o advento da internet, né? A gente tá junto aí na internet agora. E a internet só aprofundou ainda mais isso. E eu levei resquícios disso não pro namoro com a Karen, que é minha esposa hoje, mas para todos os outros namoros que eu tive, para todos os outros relacionamentos que eu tive. Cara, isso é um absurdo, né? Porque a gente se alimentou, né, com tudo isso. Então, largue a pornografia o quanto antes para que você consiga ter um namoro saudável. E peça ajuda. Se você não consegue abandonar o pecado, pede ajuda. Precisamos de pessoas maduras que nos ajudem a estar mais perto de Jesus para conseguir abandonar o pecado também, para que cobre a gente, para que ore por gente, para que quando a gente pecar, fale assim, mano, tô contigo, não vamos fazer isso de novo. Então, é muito importante ter tudo isso de suporte, né? Vale muito a pena. E até porque, né, Júnior, provavelmente um pecado, ele normalmente tem uma raiz em alguma outra disciplina espiritual que não está vivendo em consonância. Então, inclusive, diante de um pecado sexual, uma queda num relacionamento, ou um relacionamento com uma sexualidade não muito saudável, além do arrependimento do pecado e tudo mais, lembrar que outras áreas na sua vida podem estar com uma disciplina espiritual ruim, largada, abandonada, que podem estar te conduzindo isso. Podemos falar das mais óbvias, né, que é o tempo com Deus de devocional e de oração, mas a gente vai longe, né, cuidado com o próprio corpo, alimentação, exercício físico, relacionamento com os pais, né, egocentrismo, né, eu mereço, eu desejo, sabe, são várias outras questões que podem envolver e que a gente às vezes fica só tentando consegui, não consegui hoje, eu consegui, não consegui hoje. E vai ser uma luta meio burra, porque às vezes lutando contra outras questões espirituais, cristãs da nossa vida, vai nos conduzir a ter robustez de encarar o pecado, uma sexualidade saudável dentro do namoro. É isso? Mais um pastor de chinelo. É isso aí. Valeu. Valeu, Medinho. Até o próximo. Valeu, galera.